Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos dar início à nossa aula de hoje com o nosso bloquinho de atividades. Coloquem o nome, então, como eu já havia pedido ontem, porque se caso se perde, né, o envelope, tem o nominho de vocês no envelope, mas de repente a gente tira, né, na hora da correria, e se não tiver o nome a gente não sabe de quem que é, tudo bem? Então, se você ainda não colocou seu nome no seu bloquinho, coloque agora. Então, vamos lá. A nossa atividade, então, peguem aí a rotina de vocês. Hoje nós estamos trabalhando, nós iremos trabalhar aqui o segundo dia. Hoje é dia 13/8, 13 de agosto de 2021, sexta-feira. Então, hoje será trabalhado aqui, galerinha, a matemática lá no nosso bloquinho, bloco 7. O tema da nossa aula hoje são leitura de frações, a explicação e depois as atividades 1, 2, 3 e 4 das páginas 3, 4 e 5, tudo bem? Na sequência, nós iremos trabalhar o livro do EMAI, sequência 8, atividades 8.2, dando sequência, dando continuidade na atividade de ontem com a página 58, porque ontem nós trabalhamos a página 57. Vem comigo então, galerinha, peguem o seu bloquinho de atividades e vamos lá na nossa atividade, na nossa explicação. Olha lá, aqui eu gostaria de fazer uma correçãozinha com vocês, porque ontem alguns aluninhos perceberam, né? Até agradeço meus aluninhos aí, Felipe, a Yasmin, né? Que perceberam, vieram me perguntar como que eles iriam fazer aqui, como vocês iriam fazer, né? Já que é para representar as partes pintadas, mas não tem parte pintada nem nesta figura, nem nesta e nem aqui na última. Então, vocês pintem aí nesta imagem, nesta figura, vocês vão pintar apenas uma parte. Então, ela está dividida aqui em 6 pedacinhos, vocês vão pintar só uma. Aí vocês vão procurar qual é a fração que equivale a essa figura. Neste aqui, vocês vão pintar 6. Aí vocês vão contar. Então, nós temos 6 partes pintadas, que é o número de cima, que é o que ele se chama numerador. Então, a parte pintada é sempre a parte que vai em cima, ou seja, o numerador. Por quê? Vamos pensar assim, o numerador é aquele que indica a quantidade de partes que foi pintada. Então, ele indica os números de partes pintadas. Então, ele é o numerador. E o denominador é aquele que indica quanto que meu todo foi dividido. Então, vamos supor que aqui fosse uma barra de chocolates, e ela é uma barra inteira, e ela foi dividida em quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela é o denominador, porque denomina quantas partes foram divididas. E o numerador é o de cima, denomina quantas partes foram pintadas. Enumera, né? Aqui, desse lado aqui estão pintados. Aqui tá meio apagadinho, mas tem 3 pedacinhos pintados, viu, gente? Aqui dá para ver muito bem. E a última aí, vocês vão pintar 4 pedacinhos dessa barrinha. Então, vamos agora finalmente dar sequência na nossa aula. Vamos começar finalmente a nossa aula. Leitura de frações. Em uma fração, lê-se primeiro o numerador. Numerador é o número de cima, lembra? É o número de partes pintadas. Em seguida, lemos o denominador, que é a parte de baixo, que denomina em quantas partes o meu inteiro foi dividido. Então, aqui eu tenho um inteiro, um quadrado inteiro, e ele foi dividido em 2. Então, esse 2 que ele foi dividido é o denominador, que denomina quantas partes eu dividi. Então, ele vai embaixo, 2. Quantas partes estão pintadas? Uma parte só. Então, a parte pintada é o numerador, é o número de partes que foram pintadas. Então, como
que eu leio essa fração agora? 1/2. Por quê? Porque foi dividido ao meio, né? Tinha 2, foi dividido como? No meio. Então, eu leio 1/2. Uma parte pintada, meio, de 2 pedaços. Aqui, eu tenho 4 partes, eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes. Então, o 4 é o denominador, é o que vai embaixo. Em seguida, eu pintei 2 partes. Essas 2 partes é o numerador, é o número de partes pintadas. Então, eu vou ler essa fração assim, olha, 2/4. Aqui, 5/8. Meu inteiro foi dividido em 5 partes. Não, perdão, gente. Meu inteiro foi dividido em 8 partes. E eu pintei quantos? 5. Então, eu vou ler 5/8. Aí, nós temos outros exemplos, olha lá. 3/2. Então, quer dizer, tenho 3 meios. Então, esse 2 eu leio meios, olha lá. 2/3. Então, lembrando que o numerador, eu leio ele do jeito que ele é, como número natural normal. O denominador, eu leio ele como um número ordinário, ou seja, em ordem. Quem são os números ordinários? Primeiro, segundo, terceiro, terço, né? Quarto, quinto, sexto. Então, é assim que eu vou ler o denominador. Então, olha lá. 2 o quê? Terços. Eu não vou ler 2 terceiro, né? Mas é quase semelhante. 2 terços. 1/5. 5/6, 3/4, 5/8. Agora abaixo nós temos uma tabelinha, então vamos conferir alguns números, alguns nomes, né, de denominadores, número de baixo da fração. Então vamos frisar aqui o nosso denominador, porque o nosso denominador é aquele número que fica embaixo, olha lá, ele fica debaixo da fração, tá? Então, olha lá, como que eu leio? Olha os meus denominadores, os exemplos. O 2, eu vou ler meio. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. Então, o que vai embaixo do denominador, eu vou ler meio, ou metade. O 3, eu vou ler terços. Então, 2/3, 10/3, 25/3, tá? Então, é terços. 4, eu vou ler quartos, ou quarta parte. 5, eu vou ler quintos. 6, sextos. 7, sétimos. 8, oitavos. 9, nonos. 10, décimos. 100, centésimos. 1000, milésimos. Ah, professora, mas você não falou o 11, o 12, o 13. Ah, sabe por que eu não falei o 11, 12, 13 e assim por diante? Porque quando o denominador for maior do que 9, então ele tem que ser maior do que o 9 e diferente de 10, 100 e 1000. Por quê? Porque até o 9 ele tem o nominho próprio deles, né? Esses que nós acabamos de ler. O 10, o 100 e o 1000 também tem uma leitura própria deles, que é décimos, centésimos e milésimos. Agora o 11, o 12, 13 e assim por diante, maiores que 9, diferente de 10, 100, 1000, eles vão ficar do mesmo jeito, só que eu vou acrescentar neles a palavra avos. Avos, palavra avos. Então, veja bem, 2/19. Eu não vou ler só 2/19, eu vou colocar o avos na frente. 2/19 avos. Olha lá, 12/25 avos. Então, eu acrescento esse avos na frente. E agora vamos então para nossas atividades. Atividade número 1. Consulte a tabela acima, essa tabelinha, e escreva como lemos as frações abaixo.
Então, aqui nós temos um exemplo. Então, essa fração aqui, olha, 1/5. Por que 1/5? Porque eu tenho o meu denominador, que denomina quantas partes foram divididas no meu inteiro. E o meu inteiro, aqui nesse caso, foi dividido em 5, ou seja, quinto. E o numerador é o número de partes pintadas, foram pintadas apenas uma. Então, 1/5. Eu vou ler 1/5. Aqui a mesma coisa, olha, numerador de cima, denominador de baixo. 4/6. E assim por diante. Vocês vão escrever na linha o nome equivalente a cada fração. Tudo bem, galerinha? Qualquer dúvida, vocês corram e consultem a tabelinha aqui que vocês têm. Atividade número 2. Pinte a fração correspondente e escreva como se lê. Vamos lá agora então, olha. Então aqui eu tenho um inteiro, eu tenho uma figura inteira e esta figura está dividida em quantas partes, galerinha? Olha o meu denominador aqui. 5 partes. Então, ela está dividida em 5. Mas qual é o número que eu vou pintar dessas partes? O numerador é 2. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou pintar 2 partes desse inteiro. E vocês vão escrever como que eu leio essa fração. Então, aqui é o exemplo. 2/5. Agora, B. Quantas partes tem o inteiro e quantas vocês vão pintar? Vão pintar 3. Como que vai ser? Como vocês leem essa fração? Aqui, mesmo esquema, vocês vêm na fração, pinta a quantidade, olha lá, pinte a fração correspondente, pinte a quantidade que está pedindo aqui o numerador e depois escreva como se lê essa fração. E a D, a mesma coisa. Atividade número 3. Escreva os termos. Agora, não é para você escrever como que eu leio essa fração. Eu leio ela 5/8. Mas você não vai escrever 5/8. Você vai falar para mim o seguinte. Eu quero saber quem é o 5. Ele é o numerador ou ele é o denominador? Quem é o 8? Então, eu falei várias vezes, na dúvida, vocês voltem aí um pouquinho o vídeo, combinado? Agora vamos na nossa quarta atividade de hoje, aqui do nosso bloquinho. Complete a cruzadinha com o nome das frações. Se for preciso, volte ao conteúdo acima. Então, se for preciso, vocês voltem aí a folhinha de vocês e consulte para ver, né? Para procurar ele. Então, vamos lembrar, galerinha, que do 2 até o 9, então eu vou ler meio, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos. O denominador, o de baixo. Se eu tiver como denominador o número de baixo 10, 100 ou 1000, eu vou ler aqui, nesse caso aqui, ó, décimo. Nesse caso eu vou ler centésimos, né? 13 centésimos, 3 décimos e aqui é 1000, milésimos. Se eu tiver maior que 9, né, que seja diferente de 10, 100, 1000, porque o 10, 100, 1000 é desse jeito que a gente lê, que eu acabei de falar. Então, maiores que 9, eu vou fazer o quê? Eu vou manter o número e vou colocar a palavrinha avos na frente. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, é 4, 13. Então, vai ficar 4, 13 avos. Tudo bem, galera? Então, vocês vão encaixar aí cada fração, cada número, cada letrinha equivalente ao nome da fração, como se lê essa fração, na cruzadinha. Então, é isso, galerinha. O nosso bloquinho de atividades, o nosso vídeo é este, do bloquinho de atividades. Agora, vem comigo para o próximo vídeo, que nós vamos lá no livro do EMAI. Já corre lá, pega o livrinho de vocês e vamos dar sequência na nossa aula de matemática.